pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me pediram para mim dar algumas dicas de como montar um buquê de noivas. Eu vou montar hoje, dar umas dicas de como montar um buquê de noiva redondo, simples, fácil. O que eu vou usar? 2 tons de rosa, astromélia e boca de leão. E para colocar em volta folha de eucalipto. Tem esse eucalipto redondinho, né? Tem aquele com as folhinhas um pouquinho mais compridas. Coisa bem simples, bem rápida, não tem muito segredo. As ferramentas básicas você já conhece, a gente precisa de uma tesoura, um podão. Eu vou usar aqui fitilho de cetim branco, uma fita de cetim, essa aqui deve ter 1,5 cm aproximadamente, pode ser um pouco mais larga também para a gente colocar. E alfinete com cabeça, para ficar mais fácil na hora de prender e evitar de machucar a mão. Uma coisa bem simples, é esse aqui que a gente vai montar, né? Vamos trabalhar com esse material aqui. E vamos lá? Esse aqui não tem muita regra, não tem muito segredo. Quem vai montar um buquê redondo ou um ramalhete, pessoas de floricultura, geralmente todo mundo sabe disso. Você nunca vai montando e colocando simplesmente as flores juntas assim, amontoando. Aqui eu já fui montando, automaticamente eu já fui torcendo o pé. A gente sempre monta, por exemplo, eu no caso eu sou direito, a gente vai montando e colocando a flor sempre assim, ó. Ela vai dando a impressão de ficar torcida, né? Você vai colocando os galinhos assim, ó. Olha como é que ele vai ficando, ó. E ele vai ficando certinho depois, porque ó, ele fica organizadinho, tá vendo? Ele fica tudo certinho assim. Quando você engaiola, coloca de qualquer jeito, o cabo fica muito grosso, às vezes sem necessidade, sabe? Fica talo pra lá, talo pra cá e vira um caos. Bem simples, uma técnica assim, conforme eu for montando, no vídeo vocês vão ver. Depois no final eu mostro o cabo tudo certinho também. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Quem é esquerdo, ele vai ficar ao contrário, né? Porque aí ele vai montar aqui. Eu consigo montar dos dois lados, mas eu prefiro mais o lado direito. Porque aí você vem, ó, você vai começar a montar aqui, ó. Deixar eles tudo juntinho. Como eu trabalho melhor com a mão direita, você vai montando aqui, ó. Como é que vai ficando, tá vendo? Ficando certinho também. Então, a técnica seria isso aqui mesmo. E um pouquinho de manha, um pouquinho de habilidade, um pouquinho de observação, o pessoal consegue fazer um buquê super bonito e rápido, o redondo. Numa próxima ocasião a gente monta um cacho de uva. Beleza? Vamos lá então? Pessoal, como eu falei pra vocês, né, olha como ficou o cabo todo torcidinho, olha que legal. E ele ficou um buquê até num tamanho razoável, né? Olha aí, ó. E
não ficou tanto cabo. Depois amarra aqui, na hora que você amarrar aqui, ó, ele fica certinho, ó. Vendo? Ele porque aqui a boca de leão ele já tem um talo muito grosso. Por exemplo, a rosa também não é tão fina. Aí se você coloca de qualquer jeito, ele aqui eu tenho tá um cabo super grosso, enorme. Agora eu vou colocar o verde em volta. Pra ver como é que fica. Vamos lá? Bom pessoal, olha como é que ficou agora. De frente e coloquei muito para não carregar. Coloquei um pouquinho só para dar um charme. Olha que legal, que bacana. O eucalipto é uma folhagem barata, fácil de se conseguir e dá um charme super legal, super bacana. Olha aí, ó. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o arremate no pé. Eu vou amarrar ele, né? Parece que eu tenho fitilho aqui, ó. Você pode amarrar com qualquer fita que você quiser, que eu já tenho fitilho para isso mesmo. Então, e colocar um laço. Você poderia colocar um laço aqui na cor que você quisesse, que combinasse, lógico, né, com o resultado final do nosso trabalho. Mas eu, no caso, eu resolvi colocar tudo branco, neutro, né? Combina com tudo. Então vamos lá? Olha o que eu tinha falado pra vocês no início. Olha como é que ele ficou, ó. Tá vendo? E a grossura mesmo ficou só isso aqui, ó. Certo? Agora eu vou amarrar a parte de baixo também. Cortar um pedacinho de fitilho aqui. Ups. Você escolhe o tamanho que você quer. Por exemplo, você quer ele mais ou menos desse tamanho, o cabo? Então eu vou cortar aqui, então vou amarrar um pouquinho pra cima. Pronto. Aqui, ó, o galinho do eucalipto que sobrou é os curtos, né, que às vezes não dá pra vir até aqui. Esse aqui até dava, mas não foi. Se você quiser deixar eles, depois você passar outra fita por cima, né, porque ele entra aqui no vão, olha lá, ó, ele some. Se não, se você achar que não deve, você pode vir com a tesoura e cortar ele aqui em cima, aqui, ó, que ele fica certinho também, já tá firme, nós amarramos bem apertadinho aqui em cima. Então, vou cortar aqui o cabo, né, vou cortar no lixinho aqui para não fazer bagunça. Muito bem, cortei o cabo, ó, num tamanho bom, a noiva segurar, você pode segurar com as duas mãos se quiser. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encapar isso aqui. Algumas pessoas preferem que fica só os talinhos das flores mesmo. Então, no caso, se a noiva exigir isso, aí é legal você fazer um trabalho bem feito no acabamento nesses talinhos aqui, ó. É o que eu coloquei curto, porque a minha intenção é encapar com cetim branco. No caso, se for uma noiva que quer que isso aqui apareça, ou uma outra alternativa, você pode, depois de pronto aqui, colocar por cima junco. Pode ser junco. E eu trabalho assim, tiver disponível. Eu já cheguei a usar até aqueles talinhos de folha de coqueiro, uns bem fininhos, assim. Então eles são compridos, aí você corta e coloca aqui, fica super legal também. Aqui no caso eu vou só usar o cetim. Joia? Vamos lá ver como é que fica? Algumas pessoas usam cola quente para colar a fita. Eu prefiro o alfinete. Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Vamos começar de baixo para cima.
começar passando a fita aqui e vou vir pra cá. Por quê? Nós vamos colocar o alfinete aqui em cima. Aqui ele fica menos visível. Tudo bem que o alfinete, esses que eu comprei aqui, eles são aqueles com a cabecinha colorida. Você pode escolher, por exemplo, um alfinete que está mais ou menos no tom do buquê, você coloca e não fica feio, fica até legal. Super bacana. Vou escolher aqui um alfinete, né? Outra coisa que eu costumo fazer, pessoal, ó, você puxa um talinho um pouquinho e passa a fita aqui, ó. Coloca ela aqui, ó. Depois você volta ele no lugar, né? Olha lá, olha como é que a fita ficou. Porque ele mesmo prende a fita aqui. Porque a fita de cetim ela escorrega muito fácil. Vai ficar mais fácil na hora de você dar um ajuste aqui, ó. Eu gosto de colocar ela bem justinha, bem apertadinha, pra não ficar a impressão de um cabo muito mole. Olha aí como é que ficou, encapadinho, bonitinho. Ah, pessoal, eu tive um pequeno problema técnico. Vocês não conseguiram ver o finalzinho aqui, ó. Mas aqui é uma coisa bem simples. Eu cortei a fita, né? Dobrei um pedacinho dela para dentro e coloquei o alfinete. O alfinete aqui, eu não espetei ele assim, ó. Porque como é um alfinete grande, ele corre o risco de atravessar para o outro lado aqui. Ou de repente surgir uma pontinha e de repente a noiva ela se espetar, se machucar. Então o que eu fiz? Eu espetei ele de cima para baixo. Tipo que acompanhando aqui assim, ó. Então a ponta dele está aproximadamente nesse rumo aqui assim, ó, e descer assim. E olha aí como é que ficou, super legal o acabamento com o alfinete. Eu não sei se a câmera está conseguindo captar certinho. Algumas noivas preferem o buquê sem laço. Outras já preferem um lacinho. Acho que fica super legal. Esse daqui eu optei por colocar um laço branco, com o próprio cetim. Então vamos lá ver como é que fica com o laço. Pessoal, vou fazer um laço com duas camadas. Eu fiz o primeiro com 3 perninhas de cada lado, ó, como vocês podem ver, tá vendo? 3 lacinhos de cada lado. Agora eu vou fazer um outro para colocar aqui na frente com 2 perninhas, um pouquinho menorzinho para ficar aqui. Olha aí. Lacinho. Agora eu vou usar o fitilho branco para amarrar e prender ele no buquê. Vamos lá? O que eu estou fazendo agora? Eu estou abrindo os lacinhos, porque quando você amarra, ele fica meio amassado. Então eu estou dando, ó, tá vendo? Abrindo para ele ficar meio com a impressão de que redondinho. Mas, logicamente, isso aqui você vai conseguir arrumar ele. O resultado final é aqui. Porque quando você vai amarrar, você ainda acaba amassando ele de novo. Olha aí, pessoal, como é que fica depois de pronto. Super simples, fácil de fazer, super legal. Se você for fazer um buquê redondo aproximadamente nesse tamanho, só com rosas, seria aproximadamente 2 pacotes de rosas, 40 botões. Com 40 botões dá para você fazer um buquê grande e ainda dá para fazer o pequenininho. Aqui nós em Barretos costumamos fazer o grande, né, e o menor que é para a noiva jogar. Geralmente ela não joga o grande, ela joga o pequeno. E quem pegar o pequeno leva o grande. Aqui no caso eu só fiz o grande só, mas se você for trabalhar com rosa é aproximadamente 40 botões. Você pode fazer um pouco maior, usar uns 50 ou até 60 botões se você conseguir colocar. Porque algumas rosas elas não permitem, né, quando
você vai aumentando ele aqui, ele vai ficando mais redondinho assim, elas quebram. Por hora eu acho que é esse aqui, não tem muita dica, né? O lacinho ficou super legal. Eu acho que eu vou presentear alguém na igreja hoje com esse buquê. Sei que não vai ter ninguém casando no pleno domingo, né? Mas com certeza alguém vai ficar feliz em ganhar um arranjo desse. Super legal, bonito. Olha aí. É uma coisa que você pode fazer em casa. Aqui no caso eu usei aproximadamente, acho que uns 20 botões de rosa. Não deu nem um maço de astromélia. Também não chegou a ser um maço de boca de leão. Tem 3, 6, 7 galinhos de boca de leão. E alguns talinhos de eucalipto, folhagem. Olha só. É um buquê que você mesmo pode construir em casa. Você pode fazer, né? E presentear alguém, ou dar para sua melhor amiga, a noiva que vai casar, ou até ganhar uns trocados com isso. Pessoal, o próximo vídeo que eu pretendo montar, dicas e explicação, é como montar um muro inglês. Tem um pessoal aí que está me pedindo, inclusive um deles até entrou em contato comigo por e-mail, querendo umas dicas de como fazer, de como montar. Eu acredito que nesse mês ainda nós vamos estar fazendo um trabalho onde vai ser necessário montar muro inglês. Aí nem que seja um pedaço pequenininho, eu quero fazer uma filmagem lá no local para vocês verem como é que monta. É uma coisa simples, fácil de fazer, não tem muita dor de cabeça. Caso vocês precisem de dica de alguma coisa, de como montar, como fazer, postem, perguntem. Se eu conseguir, eu explico. A gente vai dividindo aquilo que a gente conhece, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.